Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós vamos corrigir dois artigos de opinião. Um sobre o etarismo e outro sobre as fake news, tudo bem? Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, participe aí dessa maratona que eu tô fazendo para a UniOeste. E lembre-se que no dia 7 de julho, às 13h30, eu vou fazer um aulão de análise de temas, possíveis propostas de redação que possam cair na prova, exemplos de texto, enfim, vai ser uma tarde maravilhosa por apenas R$ 49. Inscreva-se, meu filho. Vamos lá, então? Vou compartilhar aqui a tela, mas vou colocar só a tela do iPad para ficar mais fácil para vocês verem, tudo bem? Vamos lá? A primeira proposta era sobre o etarismo, né? A proposta era: velhice é doença? Velhice é doença? Em um mundo assolado pelo novo e pelas tecnologias, é difícil não enxergar o preconceito contra pessoas idosas, o famoso etarismo. Eu, enfermeira que trabalha com pessoas maiores do que 60 anos, maiores de 60 anos, ficaria melhor? E aqui tá a máscara social dela. Então, o pessoal que tem dúvidas aí em relação à máscara social, tá? Então, tem muito cuidado aí com isso, tudo bem? De já deixar claro aqui no início do texto, tá bom? Então, olha só. Assisto atônita todos os dias o descaso, o abandono e a invisibilidade anexados à maioridade, como se fosse uma doença infecciosa que precisa ser tratada de longe. Mas não. Velhice não é doença. 2 neurônios são suficientes para perceber isso. Então, vocês percebam aí que ela trouxe muito bem o tema e que a tese dela também ficou bem marcada, né? O posicionamento dela articulado ao tema, né? Deixou muito bem evidente, né? Que ela acredita que isso não é uma doença. Desprezo, repulsa, falta de respeito, humilhações. Todas essas são situações que pessoas idosas sentem na pele na maioria dos dias e as leva a terem vergonha de suas idades. E não são poucos, né? O Brasil tem mais idosos do que países desenvolvidos como Japão, Alemanha, França e Itália. Apesar disso, ocupa o 58º lugar no ranking de qualidade de vida e bem-estar de idosos. E é isso que me deixa indignada. Acreditei e ansiei que, com os anos se passando e a população de pessoas maiores do que 60 anos aumentando, os dirigentes do país iriam fazer algo para mudar a realidade. Lê do engano. Permanecemos na inércia. Jair Bolsonaro, nosso excelentíssimo presidente, é um idoso de 67 anos, assim como grande parte dos parlamentares. Porém, parece-me que o etarismo não os atinge. Então, não é um problema que precisa ser resolvido até o ano das próximas eleições. Atenção, contém ironia. Gostei bastante do seu parágrafo, só quero que você preste atenção aqui para você não extrapolar o E, né? Para não ficar cansativo. Tá bom? Então aqui, gente, percebam aí, ó, que a filha trouxe muitas palavras que indicam juízo de valor. Ela trouxe muito juízo de valor no texto. Ela se colocou no texto argumentando de maneira efetiva. Então ela argumentou muito bem. E gostei também que ela, né, mostrou a ironia, ela trouxe essas palavras que indicam o juízo de valor, se colocou no texto, então foi bem importante aí essa construção da argumentação. Excelente. Claro que nem sempre a velhice foi pintada como engenho demoníaco. Recordo-me bem de quando comecei na profissão e que me diziam para respeitar os idosos, pois eles sabiam mais e tinham mais experiência. Para mim, isso não mudou. Mas hoje a sociedade insiste em pensar ao contrário, de que os idosos não sabem o que fazem, dizem ou pensam. E insistem também em dizer, né, cuidado aí com a repetição, que as famigeradas frases inofensivas, você está velho demais para isso, vai namorar depois de velho, você está ficando gagá, deve ser a idade. Assusta-me perceber que um dia passa, possa ser eu recebendo essas frases.
Quando olho para a realidade, me dou conta de que vivo em uma sociedade tomada pela cegueira branca descrita por José Saramago. As pessoas enxergam, mas não veem como o etarismo é prejudicial à saúde mental e física, e que um dia todos, infelizmente, sofrerão essa discriminação se nada mudar e continuarem tratando a velhice como uma doença. Gostei bastante do seu parágrafo também, né? Gostei que você trouxe as frases, gostei que você se colocou no texto como uma possível vítima desse problema. Isso mostra realmente a sua voz dentro do texto, o seu posicionamento dentro da redação. Excelente. Esse não é um quadro pintado propositalmente mais feio do que a realidade. É um quadro real. Um quadro que eu, tristemente, só cuidado aí com o excesso de advérbios, tá bom? Isso pode ser penalizado no seu texto. Presencio todos os dias. Por fim, deixo a minha triste questão. Até quando a velhice será tratada como doença e o etarismo será realidade? Até que as pessoas entendam que não seremos um país de jovens para sempre. Envelheceremos. Você pediu aqui, né, que você não gostou da conclusão, mas eu gostei muito dela, tá? Eu achei que ela ficou muito boa. Presencio todos os dias, eu só acrescentaria, ó, presencio todos os dias e temo que não irá se alterar. Por fim, irá se alterar. O que enseja o questionamento. Até quando a velhice será tratada como doença e o etarismo será realidade? Até que as pessoas entendam que não seremos um país de jovens para sempre. Até que as pessoas entendam que não seremos um país de jovens para sempre. Tudo bem? E aí você poderia colocar assim, ó. Temo, né, eu acredito, só para não repetir aqui, que esse dia não chegará. Tá bom? Algo assim. Tudo bem? Gostei bastante do seu texto, quero que você cuide apenas com algumas questões de língua portuguesa, cuidar com as repetições, mas você está escrevendo muito bem, você defendeu bem o seu posicionamento, você defendeu bem a sua voz, seu texto está excelente, parabéns, tá bom? Vamos aqui para o próximo, sobre as fake news que arruinam a sociedade, a era da desinformação. É bem importante você fazer esse movimento aqui no título, né? É bem interessante você fazer isso aí, tá? Para mostrar realmente que você tem domínio da língua, que você consegue ativar informações de outras áreas do conhecimento na redação, tá? Em um mundo assolado pelo medo e pela desconfiança, é difícil diferenciar o falso do verdadeiro instintivamente. Eu, jornalista e defensora ferrenha do jornalismo correto, perdi as contas de quantas vezes tive que reafirmar que minhas reportagens eram verdadeiras com fontes e fatos, como deveria ser. Eu também não me lembro de quantas vezes, apesar de trabalhar com a mídia há muitos anos, fui enganada por fake news. E não foram poucas. Infelizmente, hoje em dia virou tendência de época disseminar falsas informações, mesmo que isso arruine a sociedade. Excelente introdução, tá? Então você deixou a sua máscara social bem marcada, você se colocou no texto, você trouxe aí a sua tese, né? O seu posicionamento ficou evidente, excelente. Em uma espécie de política pão e circo, as fake news são disseminadas em troca de engajamento e os sintomas disso se assemelham ao veneno de uma cobra. Pânico, angústia, medo, dor, sofrimentos. As comunicações globais via internet, principalmente, permitem que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa trocar informações de qualquer natureza, sem restrição e necessidade de comprovação. E apesar de haver políticas em discussão para que as fake news se tornem crime, eu me questiono: será que serão o suficiente? Acredito que não, lastimavelmente. Lanço mão de uma comparação hiperbólica. Homicídio, terrorismo e agressão física são crimes graves, porém ainda têm taxas altas. O que impedirá uma pessoa de gerar a ruína por uma via anônima, distante e virtual? Gostaria de ser capaz de responder.
ainda tem taxas altas. Gostei. Eu acho que aqui quando você fala taxas, você poderia colocar punições, né? Para falar aí das prisões, né? Excelente parágrafo. Excelente, excelente, excelente. Gostei muito aí dessa sua argumentação. Numa espécie de vírus da desinformação, as ondas de notícias falsas são muito piores do que as do coronavírus em proporção e sequelas. E eu dou exemplo, só cuida, né, para você não repetir muito E eu dou exemplo dessa catástrofe. Em uma pregação irresponsável do dirigente do Brasil, país símbolo internacional da erradicação de doenças por meio da vacinação, Jair Bolsonaro disse em alto e bom tom que quem tomasse a vacina contra a Covid viraria um jacaré. Quanta insanidade! Após isso, houve um balbúrdio sobre a vacinação, e quem era fiel a tudo que via na mídia recusou-se a se vacinar e foi arruinado por essa infeliz fake news promovida pelo nosso excelentíssimo presidente. Atenção, contei ironia. Seria cômico se não fosse trágico. Esse não é um quadro pintado propositalmente mais feio do que a realidade. É um quadro real. Um quadro que eu, jornalista, presencio o tempo todo e observo atônita a sociedade sendo arruinada em troca de nada. Por fim, deixo a minha triste questão. Até quando a era da desinformação e das fake news arruinará a sociedade? Irá arruinar a sociedade? Até que a sociedade entenda que o conhecimento e a verdade são os únicos capazes de nos salvar. Excelente, excelente artigo. Excelente produção de texto. Perceba que você conseguiu se colocar no texto, você conseguiu argumentar de uma maneira efetiva, você conseguiu se posicionar, você fez a contra-argumentação, você trouxe a ironia, você trouxe a acidez, você trouxe a interdisciplinaridade, você escreveu um texto muito, muito, muito bom. Comprovou por A mais B mais C que realmente as fake news destroem a sociedade. Parabéns pela sua produção, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa correção. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato aqui nos comentários. Bora escrever redação? Bora, meu filho!